Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live, do qual o tema hoje vamos receber o Vitor Mano com seu tema O Pensamento Social de Alceu Moroso Lima durante a década de 1930. Vamos iniciar aqui, esperar a pessoa entrar. E aí a gente começa. O Vitor já entrou aqui na live. Vou fazer a solicitação. A gente já começar então o nosso bate-papo aqui. Quer aceitar, a gente começa. Olá. Olá, boa noite. Olá, mestre. Ah lá, vai. Eu não sei se eu tô deitado. Tu tá de lado? Tudo bem. Tô de lado, então. Deixa eu tentar ajustar aqui o meu negocinho. Aê! Aí. Só não pode cair, porque ele vive caindo quando eu dou aula. E... Para. E aí? Bom, acho que foi. Acho que assim dá. Acho que sim. Primeiramente, quero te agradecer por ter aceitado participar do projeto, né? Apresentando o seu tema. Muito Nada, obrigado. obrigado você. É, Obrigado você pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa. Já tinha um tempinho que eu não olhava mais para ele, mas aí você me inspirou nesse projeto aí. Legal. Vitor, sua conexão tá agarrando um pouquinho, mas tá me escutando bem? Errando um pouquinho? Tô, deixa eu tentar tirar do iPhone. Vê aí. Tá conectando. Boa noite, Brito Loureiro. Foi? Tô te escutando. Troquei pro 4G aqui porque meu Wi-Fi ele fica agarrando com o meu Instagram. Eu não sei qual é o problema dele. Uhum. Tá, mas acho que tá bom, dá pra ir. Dá pra levar, dá pra levar. Dá. Acho que sim. Vitor, se apresenta pra gente, fala um pouco sobre você. Pessoal, meu nome é Vitor, tá? Eu sou professor de História, formado ali com a Turma do Bento, no já longe da gente 2018, né? Oh, A gente tá, já tem um tempinho. Sou professor de História, né? Deixa eu ver o que mais. Casado com a Natália Pujol, minha esposa recente aqui. E eu sou um interessado em alguns temas específicos da história, né? Todo professor de história tem ali as suas áreas de maior interesse. Eu sou um cara interessado ali na Idade Média, na história da Igreja Católica. E acho que se torna meio impossível de fugir do interesse no debate aí mais contemporâneo, né? Principalmente aí do debate político, social e tudo mais. A gente tem interesse nessas áreas todas aí. Não sei se tem mais coisa para me apresentar. fala pra Acho que é gente então, isso. porque você escolheu história. Cara, eu escolhi história porque eu sempre quis fazer história, na verdade. Eu fui inspirado a fazer história quando eu ainda estava lá no meu 8º ano por uma professora, a professora Yara, no liceu. E, infelizmente, ela me deu aula no 8º ano, depois ela voltou a me dar aula no 1º ano do ensino médio, mas faleceu no meio do meu ensino médio. Mas era uma professora excelente, se preocupava muito com os alunos, tinha muita responsabilidade, muito tato com a gente, né? E acabou me dando aí o primeiro amor pela história. E eu segui querendo fazer história até o final da minha formação ali no ensino médio, quando no 3º ano um outro professor me convenceu a fazer física. O Laffer, marido da professora Yara, e infelizmente, né, faleceu esse ano também. Bom, coitado, os dois ali, professores que marcaram meu início de vida de estudos aí, realmente marcaram, infelizmente os dois acabaram falecendo. Mas enfim, por causa da influência do Laffer, eu fui fazer física, mas não tem nada a ver comigo, eu sou péssimo em matemática, eu sou horrível nisso. E saí de física e fui então resolver fazer a história, que era o que eu gostava, né? E aí
a história ela acabou desenvolvendo, despertando alguns outros interesses, além do interesse que a professora Yara tinha despertado, né? Uhum. A maior razão para fazer história, na verdade, é porque eu sou um cara relativamente curioso e eu gosto de procurar conhecer as coisas, né? E eu via na história um caminho nas ciências humanas eu acho mais interessante, porque eu acho interessante as pessoas, né? Lidar com gente eu acho uma coisa legal. E eu via a história um caminho para você tentar conhecer as pessoas, né? Conhecer como é que funciona o mundo de maneira mais aberta, né? Mais ampla, porque você tem ali contato com todas as outras ciências estudando história, estudando o pensamento das pessoas. Né? Por isso, inclusive, na graduação, eu acabei me aproximando mais ali da linha teórica da história sociocultural, né? Da história das ideias e tudo mais. Uhum. Eu acho mais legal. Boa, boa. Vitor, por que esse tema então? Aí você já pode continuar, iniciar a sua trajetória aí da sua pesquisa. Beleza. Então, por que eu escolhi trabalhar com o Alceu? Né? Na verdade, eu não escolhi o Alceu ele me foi quase que imposto. Porque, como todo bom graduando que acha que tem uma capacidade muito maior de pesquisa do que realmente tem, o meu primeiro tema, ele queria comparar, queria tentar fazer alguma maneira de comparar alguma coisa na Idade Média, porque eu gosto de medieval, né, com a história contemporânea. E aí, quando eu cheguei com essa ideia meio abstrata ainda para o meu orientador, ele me cortou na hora e falou, não, tá muito amplo, você não vai conseguir pesquisar isso daí dá um projeto de mestrado, de doutorado, vai ficar gigante, reduz, corta isso daí e pensa por que você gostaria de estudar a Idade Média, não sei o que. Eu falo, não, eu gosto de estudar a Idade Média, eu sou católico, porque eu gosto muito de estudar a igreja, como é que a igreja ela influencia na sociedade, né? Uhum. Então, beleza, então você vai pegar isso daí e você vai reduzir esse escopo. Aí eu reduzi uma vez, fui tentando chegar ali, fui fazendo algumas pesquisas, reduzi para tentar estudar o pensamento católico no Brasil. E aí, obviamente, ele me reduziu de novo. Falei, não, mas o pensamento católico no Brasil é gigante, pô, né? Existem 1 milhão de pessoas que pensaram ali, que eram católicos, e pensaram no Brasil ali de maneira, né, a partir de um ponto de vista católico. Reduz de novo. Aí, tentando reduzir, eu descobri que ali na década de 30, mais ou menos, havia uma revista importante de intelectuais católicos no Brasil que chamava A Ordem, e que essa revista era publicada por um centro intelectual que chamava Centro Dom Vital. Li um livro que hoje em dia eu considero muito ruim sobre o Centro Dom Vital, mas eu li um livro sobre ele, que falava mais ou menos como é que ele trabalhava, né, qual era a ideia do centro, e aí fui descobrindo quem eram as pessoas ali que influenciavam mais que se aproximavam ali de um pensamento que eu gostaria de estudar. Encontrei alguns, né, encontrei o Jackson Figueiredo, que foi o cara responsável pela conversão do Alceu, o próprio Alceu de Amoroso Lima e o Gustavo Corsão, que era colega do Alceu, também participava ali do centro, que é amigo do Alceu por uma grande parte da vida e mais para frente se torna um crítico do Alceu, porque existem ali diferenças no pensamento dos dois a partir da segunda metade do século XX. Aí comecei a pesquisar esses caras e aí me interessei pelo Alceu, porque o Alceu primeiro porque eu tinha mais facilidade de trabalhar com a pesquisa do Alceu, porque eu não sei se as pessoas que estão assistindo ou assistiram essa live sabem, mas o Alceu morreu em Petrópolis. Então o Centro Alceu Amoroso Lima, que é onde está, né, reunida a maior parte da obra dele, fica em Petrópolis, ali na altura do Morém. Isso é mais fácil, acho que é Morém ali, na verdade. Eu não sou muito bom com a geografia da cidade, não. Mas acho que é Morém. E aí ficava mais fácil pesquisar. Outra coisa que me influenciou a escolher o Alceu também é que na época eu trabalhava no Arquivo Histórico do Museu Imperial, era estagiário da Fátima Arbon, né? grande historiadora aí do Brasil Império, da Princesa Isabel e tudo mais. E ela também trabalhava, além de trabalhar no Arquivo do Museu, trabalhava no Centro Alceu, que facilitava ainda mais a minha pesquisa pela área. Porque eu vou tentar pesquisar uma coisa, né, que eu não vou conseguir ter acesso a tantas fontes se eu posso, né, usar das vantagens que a vida está me oferecendo. Aí conversei com o Padre Anderson, que era o meu orientador, falei do Alceu e tudo mais, e como é que funcionava mais ou menos o pensamento dele, pelo que eu sabia até então, que eu não sabia muita coisa ainda. E ele aprovou, falou, não, então beleza, então isso daí tu pode estudar, você começa a montar aí, e vai me enviando por e-mail a monografia, conforme foi indo. E coitado do Padre Anderson, né, ele teve que ter uma paciência homérica comigo, porque, nossa senhora, eu reabri aqui o arquivo da minha monografia,
Eu acho que eu nunca reabri o arquivo da minha monografia antes. Eu te mandei agora, fiquei até com vergonha quando eu reabri aqui para ver, porque, meu Deus, como eu escrevia mal. Né? Então ele teve que ter uma paciência homérica comigo para corrigir erros. Não só os erros de normas, né? Mas os erros de português, cara, Jesus, era terrível a situação. As normas. E aí eu comecei a conduzir. Né? As normas que digam, pelo amor de Deus. Exatamente, a graça que eu diga. Para quem não sabe, né, eu não tirei 10 na minha monografia, eu tirei 9 ou 9.5 agora, por conta das normas, que estavam todas erradas. A minha monografia nunca foi uma pessoa boa nessas coisas sistemáticas. Mas isso, na verdade, é só uma desculpa para dizer que eu era meio vagabundo mesmo, porque, né, deveria ser, né? Não importa se eu sou bom ou não. Se eu estava me propondo a fazer a monografia, eu devia ter colocado tudo na norma direitinho. Né? Mas, bom, e aí eu comecei a estudar o Alceu, tá? Eu li, né, eu fui tentar entender como seria, então, a melhor metodologia possível para eu poder estudar o pensamento do Alceu. Porque o Alceu, ele é um personagem um pouco complexo, né, na minha opinião, de estudar. Principalmente na década em que eu escolhi, né, o Alceu, existem Alceus na história, tá? Ele não é um cara que você pode falar, não, o Alceu pensava assim. Porque o pensamento dele muda muito conforme a experiência de vida. Ele entra, né, lá nos anos 20. Ele é um crítico literário extraordinariamente liberal, agnóstico, tudo que ele não pensa é sobre a religião dever ou não influenciar dentro da sociedade. Nos anos 30 ele vai ter a conversão dele, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, a conversão dele com Jackson Figueiredo. Vai se tornar um intelectual expoente ali dentro do Centro Dom Vital. Depois vai assumir a liderança do Centro Dom Vital. E vai começar a ter uma postura que hoje em dia, né, eu até faço uma distinção aqui no texto da monografia, que hoje em dia seria considerada conservadora, mas esse conservadorismo ele tem que ser esmiuçado também, porque ele não é conservador num sentido francês da palavra, né, que seria o conservadorismo político, focado ali em manter a estrutura social dos proprietários de terra. Não é isso que o Alceu pensa como conservador, até porque ele é um crítico das revoluções em geral. Então ele também critica ali esses conservadores franceses, os conservadores da revolução, ele critica, fala, não, esses conservadores aqui, eles são outra coisa. Ele fala sobre conservadorismo ao longo da história, né? Mas ele poderia ser enquadrado ali num espectro mais conservador nos anos 30, e após os anos 30, após a década de 40 e até o fim da sua vida, ele vai se tornando cada vez mais o que algumas pessoas poderiam enquadrar num espectro mais progressista, seria o oposto ali do conservadorismo. Muito, eu acredito, por causa do seu contato com as duas ditaduras que ele viveu, né? Ele vai viver um período ali da ditadura militar, mas antes disso ele também vai pegar a ditadura varguista e vai ver a difusão do pensamento totalitário na Europa. Ele é um cara muito influente também, muito conectado com alguns autores europeus, então isso vai acabar influenciando. Então a gente sabe que, acho que isso é um ponto seguro para afirmar, que existem pelo menos 3 pensamentos do Alceu aí que são perceptíveis ao longo da sua vida, né? Que é um pensamento liberal até os anos 30, um pensamento conservador ali nessa década em particular, e esse pensamento ele vai arrastar mais ou menos esse conservadorismo dele, porque é engraçado, ele vai virar progressista, mas se a gente pegar a própria definição que ele vai usar de conservadorismo, dá para dizer que ele permanece conservador até o fim da vida. Não do jeito que o conservadorismo de hoje, né, diria que é um conservador, mas ele permanece ali com seus ideais até que bastante sólidos. E depois da década de 30, ele vai tendo ali uma aproximação das esquerdas e de um pensamento mais progressista, principalmente no que tange aos direitos sociais e tudo mais, mas sem nunca deixar de ser, ou tentar ser, bem embasado ali na doutrina católica, tá? Isso é uma coisa importante. Quando a gente fala de Alceu, a partir dos anos 30, a gente tem, né, a gente sabe que o historiador, a grande dificuldade do historiador talvez seja, quando ele vai analisar um personagem, entender a cabeça desse personagem, né? Como é que ele pensava e por que ele agia daquela maneira, e para isso ele tem que entender o seu contexto histórico, social, cultural e tudo mais. Então uma coisa que eu acho que é essencial para tentar entender o pensamento social do Alceu é entender de onde é que ele fala, né? Ele fala de um ponto de vista de uma pessoa, de um brasileiro dos anos 30, então é um Brasil que está vivendo ali o primeiro regime do Vargas, que está vivendo a ascensão ali do integralismo de um lado, do Partido Comunista do outro. É um Brasil que está no meio dessas relações internacionais que são fortes, né?
que influenciam bastante também no país, e também é um brasileiro católico, que não se coloca nem ao lado de um nem do outro campo ali do espectro político, mas que na verdade ele acha que os dois são um erro, e não só ele vai criticar o liberalismo e o socialismo barra comunismo, né, para ele sabe que existe uma distinção entre socialismo e comunismo, mas ele confunde quase que propositalmente essa distinção, porque para ele a distinção é meio que conversa, né, que não é uma distinção de fato. Então ele vai... Como é que eu posso dizer? Ele vai criticar os dois, né, o liberalismo, o socialismo e o comunismo, não só como dois erros, mas como, na verdade, o mesmo erro. E eu acho que isso que é interessante, talvez seja a coisa legal do Alceu, né? Ele acredita ao socialismo o que ele chama de hipertrofia do liberalismo, ou seja, o liberalismo elevado ali às suas últimas consequências, né? Quase como uma sucessão nessa... Engraçado que o Marx poderia ser interpretado assim, né? Falando que o socialismo, na verdade, é uma evolução do liberalismo. Né? O Marx poderia ser interpretado assim, o Alceu, ele de alguma maneira, não da mesma maneira que o Marx, mas ele vai chegar a uma conclusão parecida. Né? E é interessante ali isso, tá? Bom, aí a minha monografia, só para dizer, né, sobre o aspecto ali historiográfico do negócio, o que eu usei, qual a metodologia e tudo mais, né, eu coloquei aqui os status questiones da época, né, hoje em dia eu não sei como é que tá, porque já tem um tempo que eu não pesquiso sobre o Alceu, mas o Alceu, ele foi um intelectual que talvez ele tenha sofrido um pouco de esquecimento, assim, dentro do país, tá? Por quê? Pouca gente fala dele, pouca gente conhece, fora do meio especializado em Alceu, pouca gente conhece o Alceu, né? Mas ele é um cara extremamente bem relacionado, que chega a ser até curioso esse esquecimento de quem ele é e de tudo que ele escreveu, porque ele fala sobre diversas áreas, né? A área profissional dele em si é a literatura, ele é crítico literário como profissão, mas ele escreve sobre literatura, filosofia, sociologia, direito, teologia, diversas áreas, tá? Ele joga em todas as áreas. Ele joga em todas as áreas, mas é interessante porque ele joga em todas as áreas muito bem, né? A gente está acostumado hoje em dia, pelo menos eu estou acostumado, né? Não sei, talvez as outras pessoas que estão vendo a live tenham um círculo um pouco mais sofisticado de referências, mas eu estou acostumado a muita gente que comenta sobre tudo e não fala sobre nada. Né? Verdade. O Alceu não, o Alceu ele é um cara que ele realmente tem um garbo, né, para poder falar sobre as coisas. Ele tem ali a sua propriedade para falar sobre tudo que ele fala. Ele é um cara de estudo, ele é um cara que escreve muito. O Alceu ele escrevia ali em média 5 a 6 cartas por dia para se corresponder com as outras pessoas, fora os centenas de artigos, né? Ele tem eu não vou ter os números aqui certo, mas ele tem dezenas de livros publicados, centenas de artigos publicados, tantos publicados ali pela revista Ordem do Centro Dom Vital, quanto por jornais, né? Nessa época, o Centro Dom Vital ele é muito influente, ele vai publicar no Globo, vai publicar nos principais jornais ali do Globo não é dessa época, no Globo é depois, mas enfim, ele vai publicar ali nos principais jornais ali do Brasil. Então ele é um cara que tem uma condição intelectual muito interessante, né? Seria o que a gente chamaria, em outros momentos, a gente poderia dizer que ele é um erudito, né? Um cara que ele tem um domínio interessante de vários campos do conhecimento, e principalmente do que toca ali as humanidades, né? Então é uma coisa bastante interessante. Quando eu escrevi a monografia, eu encontrei poucos trabalhos publicados a respeito específico do Alceu. Havia um trabalho, uma dissertação de mestrado do Leandro Garcia sobre o trabalho do Alceu em relação à estética literária, e havia também uma dissertação de mestrado do Alessandro Garcia, que é daqui de Petrópolis, né? Algumas pessoas talvez conheçam. A dissertação de mestrado dele foi sobre o Alceu e ele falava sobre o pensamento econômico do Alceu na década de 30. Talvez eu tenha me inspirado um pouquinho no título. Né? Tenho roubado quase todas as palavras do título do Alessandro e só trocado ali É porque, na verdade, o trabalho muda muito o pensamento dele, né? Que o Alessandro estava analisando a economia do Alceu e eu fui pensar a sociologia dele. Próximo, mas não é a mesma coisa, mas assim, o título foi, desculpa, Alessandro, foi claramente chupinhado. Aí, né? Um abraço. E havia também um livro que tinha sido publicado pelo Guilherme Ramalho Arduini. Esse cara eu nunca conheci, mas eu cheguei a ler o livro dele, um livro bem interessante. Inclusive foi o próprio Alessandro Garcia que me emprestou. O Alessandro me deu uma ajuda ali com a monografia em certa altura. Chamava Em Busca da Idade Nova.
Esse título é muito interessante porque, já vou adiantando aqui, né? O pensamento social do Alceu, ele é uma crítica ao mundo pós-revolução protestante, tá? Lá atrás. Porque o Alceu, a gente vai chegar nisso daí, como é que ele constrói essa crítica, mas é uma crítica ao mundo pós-revolução protestante, como, principalmente o mundo do século XX, né? Que ele vai dizer que já está ali no mais extenso que poderia chegar das consequências das revoluções. Ele separa ali 4 grandes revoluções que teriam separado o mundo até o fim da Idade Média do mundo contemporâneo. E é interessante porque o Alceu ele não é um romântico, eu não consigo enquadrar ele, nem vi nenhum especialista que o enquadre no movimento do romantismo, né? Ele não é um romântico da Idade Média no sentido de que ele crê que a Idade Média, né? Porque tem uma galera que faz isso, né? Que crê que a Idade Média era o melhor dos mundos, não sei, não sei vocês, né? No ramo da história medieval, eu gosto de ler o que se publica, o pessoal adora, né? Pensa que era uma espécie de condado do Tolkien, um negócio maravilhoso, cheio de alegria e sem preconceito. Sem nada. Não, cara, a Idade Média era um mundo cheio de problemas, mas também cheio de soluções. Essa que é a ideia do Alceu, né? Ela não deve ser buscada uma nova Idade Média, não é isso que ele quer. Ele quer, no pensamento social dele, que se desenvolva o que ele vai chamar, o que o Arduino chamou aqui muito bem de uma Idade Nova, que seria um mundo, né, orientado ali tecnologicamente ou naquilo que não caducou na ciência medieval e afins, orientado para essas ciências novas, orientado por tudo aquilo que nós desenvolvemos, mas que busque na antiguidade, sem preconceitos, máximas que poderiam orientar esse mundo de maneira mais justa, já, ali no pensamento do Alceu. Eu não sei se seria bem a palavra, mas seria uma maneira melhor de conduzir esse mundo, tá? Lembrando que ele está escrevendo os livros, né? Eu usei 2 obras principais do Alceu, a gente vai chegar nisso, eu sei que eu sempre falo que a gente vai chegar, nunca chego, mas ele está escrevendo sobre o seu pensamento social, justamente fazendo um contraponto das ideologias dominantes, o liberalismo e o socialismo. Então ele está propondo essa busca no referencial medieval e antigo, máximas morais diferentes daquelas que são pregadas no mundo dessa dicotomia. Diga, meu querido. Então, só fazendo um adentro aí, que ele faz uma nova visão da Idade Média, né? Porque na maioria das as pessoas acham que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? E faz, com certeza. Muitas vezes a reforma protestante vai influenciar nisso, né? Para achar que a Idade Média é a Idade das Trevas, onde a igreja não permitia tantas coisas, né? Mas a gente tem que ver também que é possível, né? Que muitas coisas, a faculdade, esse sistema universitário, normas jurídicas, tudo vem dessa parte também sistematizada aí, né? E o Alceu também faz esse novo coisa tirando, né? Essa ideia também que, olha, a Idade Média também não é a Idade das Trevas, como dizem, mas vamos rever aqui o que dá para... Era só para fazer esse adentrozinho. Não, exatamente. Ele faz assim. É interessante o seguinte, né? O Alceu, ele é um intelectual de alto nível, né? Então ele tem alguns cuidados que às vezes a gente não vê outras pessoas tendo. Se você pesquisar pela internet aí sobre a Idade das Trevas, sobre como a Idade Média não era a Idade das Trevas, a gente encontra muito texto sobre isso. Mas são textos que... Uma vez eu encontrei eu não lembro o nome dele agora, mas foi um artigo de um cara que ele falava uma coisa interessante. Ele falava o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado para na busca de tentar acabar com o preconceito do termo Idade das Trevas, não entrar na ideia de que a Idade Média foi a Idade da Luz, né? Não é isso que acontece, não. Ele simplesmente está falando assim, olha só, a Idade Média tem muitas coisas que são obviamente atrasadas em relação ao que a gente pensa hoje em dia como sociedade. Mas esse pensamento, ele tem que tomar cuidado a gente tem que tomar cuidado para não ser anacrônico com ele. A Idade Média, né, as pessoas na Idade Média, elas pensam ali conforme o seu tempo e conforme as suas possibilidades culturais, né? A gente tem que lembrar que existiam 2 grandes forças que influenciavam a cultura na Idade Média. A mais lembrada, obviamente, é a Igreja Católica. Mas a outra são os costumes dos povos bárbaros germânicos que invadiram a Europa e que durante aquele milênio de Idade Média, eles se enraizam também. Então, quando a gente vê, por exemplo, como porque a Idade Média ela é extremamente violenta. Sim, ela é extremamente violenta. Mas a gente tem que lembrar que as pessoas que vivem ali são pertencentes a povos que tinham costumes extremamente violentos antes. O próprio Império Romano era extremamente violento e não era incomum a violência naquele momento como é hoje.
O Alceu ele vai fazer uma ressalva interessante, que na verdade eu uso aqui na minha monografia uma ressalva interessante, que é um outro professor que faz, é o João Bernardino Gonzaga, que é sobre, por exemplo, a evolução jurídica que ocorre, e o Alceu ele vai recorrer a isso também, que ocorre durante o período medieval, inclusive a partir dos processos inquisitoriais, que vão instituir, por exemplo, claro que não no primeiro momento, as pessoas também pensam que a Inquisição é uma coisa só, não, a Inquisição durou 5 séculos, caramba, então ela vai demorar, né? Tem uma evolução do processo inquisitorial, mas vai ser a Inquisição que vai instituir ali, por exemplo, o primeiro tribunal com direito à defesa, né? Com direito a advogado de defesa, advogado de acusação. Então, existem algumas coisas ali que tem que ser levadas em conta como, não é tudo treva, né? A gente tem que olhar direito. O Alceu vai partir desse pressuposto, principalmente naquilo que ele vai pensar que são questões importantes, que são debatidas dentro do cenário medieval e que foram abandonadas ali após, principalmente, a Revolução Francesa, tá? O Iluminismo e a Revolução Francesa, que são as questões metafísicas como eram pensadas ali, sobretudo a questão do direito e da justiça. Esse daí é um dos pontos centrais que o Alceu vai falar sobre o porquê que o mundo moderno ele tem uma tendência tão grande a assumir ideologias, e essas ideologias não necessariamente elas têm tantas contradições ali morais dentro delas, porque o conceito de justiça que elas pregam, ele vai dizer que é um conceito materializado de justiça, né? O direito positivo, puro e simples, sem ter ali uma ascendência, uma preocupação filosófica com um conceito de justiça mais elevado. E isso aí, de acordo com ele, vai gerar uma série de problemáticas, tá? Mas aí, só para terminar aqui, para não sair da minha metodologia. A metodologia que eu usei foi a história das ideias, tá? Conforme ela é apresentada, mais ou menos conforme ela é apresentada ali pelo... Calma aí, deixa eu achar o cara direito aqui, o nome dele bonitinho. Crente. Isso aí, esse cara aí, eu esqueci o nome dele aqui. Mas conforme foi apresentado por ele. Qual que é a ideia da história das... Qual que é a ideia da história das ideias? Qual que é a função da história das ideias nessa metodologia? A história das ideias, ela é aqui, ó, o Kent Skinner. Isso. Ela é basicamente um braço, né, um ramo da história sociocultural. Ela surgiu ali mais ou menos na transição da terceira para a quarta geração da escola dos análises, ali de dentro, e saiu como uma coisa... Algumas pessoas consideram como história sociocultural, outras pessoas não consideram e tal. Mas aí, né, não tem consenso, então ninguém definiu nada. Mas enfim, qual que é a ideia, né? Basicamente é o seguinte, eles pretendem, a história das ideias pretende entender uma sociedade, um grupo, um objeto de estudo, que se estiver estudando, a partir das obras publicadas por alguém naquele período que tenha certa relevância, tá? Seria o que eles chamam de grandes ideias, né? Não é, história das ideias não é pegar a ideia de qualquer pessoa, não. É a história de alguém que tem influência ali dentro de certo cenário. O Alceu, por exemplo, é alguém que tem muita influência dentro do cenário católico brasileiro, tanto dos anos 30, se a gente parar para pensar, hoje ele ainda tem influência no cenário católico brasileiro, embora as pessoas não saibam quem ele é. Então a ideia é pegar as obras dessa pessoa, as obras publicadas por essa pessoa que tem certa relevância, e tentar entender o cenário da época, o cenário que você está se propondo a analisar no quadro ali de pesquisa, a partir do pensamento dessa pessoa. Para isso, normalmente a história das ideias ela usa obras publicadas pela própria pessoa como fonte primária, tá? E recorre às obras publicadas sobre essa pessoa, ou sobre essas obras, apenas como fonte secundária. Eu usei, então, para poder falar do pensamento social do Alceu nos anos 30, duas obras publicadas na década de 30, o livro Preparação à Sociologia, que é muito importante, eu acho que é bastante importante para entender essa relação dele do mundo antigo com o mundo novo, porque é nesse livro que ele vai fazer a separação do que ele chama de 4 rupturas, e o Introdução ao Direito Moderno, que é onde ele vai trabalhar durante o livro inteiro a definição moderna de direito em relação à definição medieval, sobretudo em relação tomista de direito e de justiça, tá? Falando ali sobre a ascendência do termo e do pensamento sobre o que é a justiça e tudo mais, como é que ela se aplica ou não no direito. É interessante, né, na minha opinião, essa coisa do direito moderno, porque ele vai fazer a crítica que ele faz ao mundo moderno sobre o direito moderno é que o direito moderno ele tem uma preocupação geral em ser, como é que eu posso dizer,
de ser por maioria de votos, ser meio que democrático, entende? Assim, o direito moderno ele não tem uma preocupação com princípios morais bem definidos, porque a moral do direito moderno, na maioria, aqui no Brasil pelo menos, ela não é exatamente uma coisa universal, né? Não existe não é objetiva para os teóricos do direito positivo, que ele vai falar de direito positivo, né, que seria o direito escrito, de fato, né, o código de direito. Enquanto no direito medieval existe uma preocupação ali, não só no medieval, né, mas também no direito assim se pode dizer, clássico da antiguidade, existe uma preocupação mais conceitual e a justiça ela é vista com áreas ali um pouco mais objetivos. Tá? Claro que isso principalmente na Idade Média, onde a gente tem uma realidade cristã, então a divindade é uma só, então fica muito mais fácil você entender conceitos objetivos, mas isso pode ser levado, por exemplo, já para a academia de Platão ali, com o seu mundo das ideias, com o seu mundo dos conceitos. Né? Bom, o Preparação à Sociologia ele foi publicado em 1931, pelo Alceu, e o Introdução ao Direito Moderno em 1933. Tá? Além disso, eu usei como referencial de apoio os livros que eu já citei, né, a dissertação de mestrado do Alessandro Garcia e o livro Em Busca da Idade Nova, do Guilherme Arduini. Isso como que está aqui na monografia. Tá? Também li um bocado ali de correspondência do Alceu e de outros artigos publicados que não necessariamente eu achei necessário citar aqui, mas que faziam parte ali da pesquisa para tentar entender o Alceu, porque não eram coisas que necessariamente estavam falando do período ou desse pensamento, mas era interessante para ter um quadro geral de como é que ele pensava, mais ou menos. Inclusive tem um livro muito bom, que é um livro de cartas entre o Alceu e o Dom Helder Câmara, legal, que hoje em dia é muito conhecido aí. É bastante interessante, o Alceu ele influencia o pensamento do Helder Câmara desde o seminário até o episcopado. Ele troca cartas com ele. Dali em diante é uma coisa bastante interessante. E o trabalho ele foi composto, então, por 3 capítulos que formam ali a sua estrutura, tá? Eu não sei como é que eu vou fazer para falar eles todos então, em pouco tempo, porque eu acho que 7 horas a gente já... Não, mas vamos embora. Né? Fique à vontade. 3 capítulos... Presta atenção, tu não precisa parar por partes. Vai o que tu acha mais... Não, tranquilo. Segue o fluxo, fica à vontade. Tranquilo, eu vou seguir o fluxo. Só para poder facilitar aqui para a galera. A monografia, eu trabalho esse livro composto em 3 capítulos, porque era mais fácil, claro que eu podia ter feito 5 ou 6, mas eu já sou péssimo para organizar as coisas em 3 capítulos, em 5 seria uma tragédia, não ia ter conseguido apresentar a monografia a tempo. Mas em 3 capítulos estruturais, o primeiro deles é um panorama do Brasil na época que a gente está falando, né? Como é que o Brasil católico, né? Como é que a relação entre Brasil e Igreja Católica chegou nos anos 30, porque o começo da República é um período muito conturbado, e até antes dele, né? O fim do Império e o começo da República são um período muito conturbado ali nas relações entre a Igreja Católica e a República, mas esse capítulo ele é muito importante para entender a monografia, porque ele vai mostrar por que o Alceu é importante, na verdade. Porque se o Alceu ele tivesse existido no Império Brasileiro, talvez ele não tivesse a importância para a Igreja brasileira que ele teve na República. Porque quando da Igreja imperial, né, da Igreja Católica como Igreja do Estado, os leigos eles não tinham a mesma função no corpo social da Igreja que eles têm a partir da República, porque a Igreja já era um órgão de Estado e as relações se davam ali no debate público mais ou menos entre os clérigos e os nobres, né? E com a República, a própria Sé romana, né, a própria Santa Sé, vai fazer ali um apelo para que os leigos eles comecem a entrar na vida pública para defender os ideais cristãos, os ideais católicos, sem recorrer ali ao uso de revoluções ou de violência, do que seja, porque ela quer garantir ali uma aproximação da democracia que está surgindo com a vida católica. Tá? Então, como os clérigos eles são orientados a não participar da vida pública, cabe aos leigos, já na época do Alceu, se colocarem ali para esse debate público. Então, isso é uma coisa interessante. Né? Talvez se o Alceu ele tivesse se convertido, tivesse nascido e publicado tudo que publicou 20 anos antes, 30 anos antes, ele não tivesse a importância que ele vai ter. Além disso, né... Ah, não, perdão. Além disso, não. Diga. É interessante, né, porque, para quem está aí nos acompanhando, que em 1889, quando se separa, proclama a República, então o Estado corta a relação com a Igreja, né? Por isso que talvez ele não seja tão... ele não seria tão
bom para a igreja nesse momento, mas quando a igreja eles cortam as relações, ele passa a ter um posicionamento que vai fazer como você disse, né? Levar a voz dos leigos a Uhum. lutar por direitos na sociedade, ainda mais em 30, Sim, né? Que depois sim. de vários E, episódios aí que a gente vai ver. e não só dos leigos, mas ele vai servir como ponte, inclusive, dos interesses eclesiásticos na sociedade, porque os clérigos não podem participar do debate público, né? Isso é uma proibição já daquela época. Até hoje não deveriam, né? Tem muito padre por aí que usa, né? Enfim, usa homilia de palanque, mas não devia. Nessa época que isso já era uma realidade e era função dos leigos participar desse debate. Então, ele vai exercer uma função interessante. O segundo capítulo, ele, deixa eu pegar aqui. Ele não é. Ele passa disso, né? Ele sai ali do panorama histórico e entra ali na crítica que o Alceu faz aos modelos ideológicos vigentes, né? Não vigentes, né? Mas os, sem dúvida, de maior valor, de maior expoência ali, né? Que seriam o socialismo e o liberalismo, né? Não nessa ordem, o liberalismo e o socialismo. É até interessante porque o Alceu ele se baseia obviamente a sua crítica nos documentos eclesiásticos, além das suas leituras externas, da sua própria experiência, e a crítica dele acaba sendo muito mais forte ao liberalismo do que ao socialismo, justamente porque ele vai considerar que, combatendo o erro liberal, se combate naturalmente o erro socialista, porque um é o extremo do outro. Por fim, o último capítulo são as propostas dele. Né? O Alceu faz uma coisa que eu acho interessante. Muita gente, eu incluso, são críticos do liberalismo, do socialismo e de qualquer ismo por aí, mas não tem propostas, né? Eu incluso. A gente não pensa, talvez, em como poderia ser um mundo fora dessa dicotomia. O Alceu vai ter, né? Ele vai ter ali suas propostas baseadas ali nas suas críticas, né? Naquilo que ele acha que é interessante, no que ele chama de mundo antigo, né? Que seria a coalizão ali do mundo grego com o medieval, que são propostas que para ele poderiam servir para uma construção de um mundo, de uma sociedade melhor, tá? Por fim, né, esse capítulo termina fazendo uma pequena exposição do pensamento distributista do Alceu, que foi criado lá atrás pelo Chesterton e pelo Richard Belloc. Richard Belloc, se não me engano. E o Alceu toma conhecimento disso daí, ele é leitor do jornal lá do Chesterton e tenta trazer também esse pensamento para o Brasil, tá? Então é uma coisa, para o Brasil e para o mundo, né? É uma coisa bastante interessante. Bom, para a gente poder falar, para eu poder entrar de fato na monografia, eu não vou seguir estritamente tudo aqui, porque não é uma apresentação de monografia, como era na Vida da Banca, né? Acho que é uma coisa mais contraída, mas acho que é interessante a gente falar mais ou menos como é que as coisas se deram. Né? Primeiro, então, eu vou falar aqui rapidinho, correndo, como é que chegou a igreja no Brasil na década de 30, tá? Para a gente entender a igreja do Brasil na década de 30, para entender o panorama histórico de onde o Alceu vai estar falando, a gente tem que lembrar da igreja durante o período imperial. Como é que funcionava a igreja no período imperial, né? Ela recebia ali o título de religião oficial do Estado, ela era a religião obrigatória das pessoas no Império Brasileiro, né? Você tinha que ser católico, entre aspas ali, e isso significava que ela tinha funções civis, tá? Ela não tinha só funções religiosas. Quando você tem uma religião oficial, principalmente uma religião oficial, e tem um corpo eclesiástico tão bem definido, estruturado quanto a Igreja Católica, dificilmente isso significa só uma obrigação para os leigos, né? Que todo mundo tem que ser católico, alguma coisa do gênero. Mas isso também significava que essa religião ela tinha papel civil, papel na sociedade ali, né? Quais eram os papéis da Igreja Católica na sociedade brasileira? O mais conhecido, e talvez o de fato mais importante, é que era de responsabilidade da Igreja Católica os serviços de cartório, serviço de ofício no Brasil. Tá? Então, registros de nascimento, casamento, óbito, tudo isso daí era feito com a Igreja Católica, tá? O que gerava até situações um pouco complicadas, como, por exemplo, os casamentos, né? Aqui em Petrópolis a gente tem relatos complicados de casamentos luteranos que a pessoa tinha que buscar a sua aprovação civil com um padre católico, que era, pelo menos, no mínimo, constrangedor, né? Mas gerava esse tipo de coisa. Bom, dentro do regime que a Igreja Católica vivia no Brasil, havia uma coisa chamada padroado, né?
O que era o padroado? O padroado foi uma condição que a igreja brasileira herdou da igreja portuguesa, onde o Papa ele oferecia aos reis, né, de Portugal e depois ao imperador brasileiro por herança, o direito de indicar pessoas, né, indicar os bispos e os clérigos do Brasil. Então, quando havia uma ordenação sacerdotal, uma ordenação episcopal ou o que seja, normalmente, antes de haver, né, antes do Papa ir lá e permitir que se ordenasse alguém, era comum que o gabinete do Império ele desse uma olhada em quem eram os possíveis candidatos a novos bispos, principalmente bispos, né? Porque se o cara tivesse ali o bispo aliado a ele, o resto do clero ia ser também. Então, dava uma olhada em quem seriam os próximos candidatos a bispo, enviava lá para o Papa os nomes, tudo bonitinho, o Papa normalmente aceitava aquelas indicações, porque também não queria se indispor com o Império Brasileiro. Tá? O padroado, né? Aqui dentro do Brasil ainda houveram algumas coisas meio complicadas, porque, por exemplo, era comum, era costume, dentro do gabinete do Pedro II, que as ordens emitidas pelo Papa, as bulas papais, qualquer documento pontifício, antes de chegar ao clero brasileiro, deveria passar pelo gabinete imperial para receber um selo de aprovação do Império, se aquilo ali deveria ou não ser vinculado aqui. E isso é que vai começar a gerar um conflito de interesse entre a Igreja Católica e o Império Brasileiro. Por quê? Por causa do seguinte, enquanto a Igreja ela tinha ali as suas facilidades, as suas... como é que posso dizer? Facilidade pode ser uma boa palavra. Em relação à sociedade civil, né, ele tinha ali seus privilégios, essa é a palavra, privilégios. Uhum. Por exemplo, uma vez que ela era a religião oficial do Estado e era responsável pelo serviço de cartório, era uma função do Império manter os clérigos. Então, os clérigos eles recebiam como funcionários do governo, né? Havia essa dimensão. Enquanto havia certos privilégios, né, não poderiam haver outros prédios religiosos que fossem maiores que os prédios católicos, a Igreja Católica tinha plena possibilidade ali de propagação da sua catequese, da sua fé e tudo mais, enquanto outras religiões não tinha. A gente tem bastante relato sobre isso em relação, por exemplo, às religiões de matriz africanas, né? Não podiam simplesmente sair pregando, né? Não dava para fazer. Tudo bem que não são religiões que têm esse costume, mas assim, que não podiam fazer seus cultos publicamente. Nem protestantes, exatamente. Nem judeus, né? A gente tem toda a questão dos novos católicos ali, né? E tudo mais, que são os judeus convertidos que vieram para o Brasil. Então, tem todas essas regalias. Ao mesmo tempo, a igreja ela tinha uma série de restrições devido ao seu contato com o Império. Quais eram essas restrições? Esses problemas de liberdade que acabavam atrapalhando, às vezes, o serviço de evangelização, mas principalmente atrapalhavam, às vezes, a relação dos clérigos com a Santa Sé. Por quê? Porque havia, certamente, coisas que eram de interesse do Papa ou da Sé Apostólica que não eram de interesse do Império, né? Uma das questões que vai ficar mais famosa sobre isso, que vai marcar ali no Império o começo ali, ou pelo menos o mais acirrado momento de tensão entre igreja e Estado, vai ser a chamada questão religiosa. O que foi a questão religiosa? O Papa, Leão XIII, se eu não me engano, eu estou perdendo aqui os nomes, mas acho que é Leão XIII, ele vai emitir uma bula condenando, duas bulas, na verdade, condenando os maçons. A primeira vai ser a In Eminente Apostolatus Specula, e a outra vai ser a Provida Romanorum Pontificum. Tá? São duas bulas que condenavam a maçonaria e que impediam, né, excomungavam os maçons e impediam que eles participassem dos eventos ali da igreja. Fossem esses eventos da igreja a administração dos sacramentos, fossem coisas um pouco mais simples, como, por exemplo, romarias ou coisas do gênero. Esse documento, obviamente, não vai receber a chancela imperial para poder veicular nas dioceses, mas ele vai chegar ao colégio episcopal, aos bispos do Brasil. 2 bispos eles vão começar a proibir ali os maçons de participarem então das suas dioceses a partir desse documento. O Dom Macedo Costa e o Dom Vital, tá? Dom Antônio de Macedo Costa e Dom Vital de Olinda. Esses 2 bispos eles vão fazer então a proibição dos maçons ali na sua diocese, e isso vai ser um problemaço em relação à corte imperial, porque boa parte do gabinete de Pedro II era maçônica. O Pedro II em si,
Isso daí é informação minha que eu estou atestando aqui por causa do trabalho do Museu Imperial e por causa da experiência com a Fátima Margon. O Pedro II em si não era maçom, mas o seu gabinete tinha muitos maçons. Isso, obviamente, vai gerar um problema. O que vai acontecer? O imperador ele vai prender os bispos, né? Ele vai mandar prender os bispos e isso é um escândalo para a sociedade brasileira, extraordinariamente católica, né? Vai haver depois ali uma reunião com o Papa, ele vai soltar os bispos, mas isso daí marca o início do fim ali da amizade império-igreja, tá? 15 minutos. 15 minutos para as 7, meu Deus. Seguindo, né? Vai ter, então, a queda do Império, né? Vai vir a República, e a República ela vai proclamar ali o fim da religião oficial do Estado, a Igreja vai passar a ser... O Estado vai passar a ser a confessional, né? Isso vai servir, vai ser primeiro um baque, né? Vai ser uma coisa que vai dar um medo ali em algumas pessoas dentro da igreja, inclusive alguns bispos, mas outros bispos, outras pessoas um pouco menos desesperadas, elas vão, na verdade, ver nisso uma oportunidade. Uma oportunidade para livrar a igreja do Brasil das amarras que acabava tendo por causa da sua relação com o Império, tá? Nesse contexto, vai surgir a necessidade de que os leigos eles participem da vida pública para defender os interesses dos religiosos, dos eclesiásticos, e o Alceu ele vai chegar ali nos anos 30 com isso. É importante lembrar também, nos anos 30 vai haver uma propaganda do Vargas para a inclusão da Igreja Católica junto da vida pública. Não nos mesmos moldes do Império, mas ele é favorável à religião católica. Por quê? Porque o Vargas, todo mundo sabe, né, ou pelo menos imagino que as pessoas que estão assistindo devem se lembrar aí das aulas, quem não for formado, mas quem for formado sabe, ele teve um projeto muito claro de tentar criar uma unidade cultural no Brasil, né? Ele via o Brasil como uma grande massa de terra sem uma cultura exatamente unificada, e ele vai tentar fazer isso. Um dos instrumentos que ele vai usar, que ele vai tentar usar, é a Igreja Católica. Muita gente, dentro do grupo do meio católico brasileiro da época, vai achar ótimo o apoio do Vargas. O Alceu vai se contrapor a ele, porque ele vê no Vargas uma espécie de utilitarismo da religião católica e redução dos seus significados, tá? Bom, entra então ali o pensamento, a conversão do Alceu, né? Não vou falar da conversão não, que a gente tem pouco tempo, vamos direto. O Alceu ele vai se converter com cartas ali trocadas com um outro intelectual chamado Jackson de Figueiredo, vai deixar a sua vida de agnóstico e vai passar então a defesa da fé ali nos anos 30, tá? Bom, qual que é o pensamento do Alceu? Qual que é a crítica do Alceu? O Alceu ele tem duas críticas principais. Primeira, a crítica ao conceito de justiça da idade moderna e contemporânea, tá? Para o Alceu aconteceu o seguinte, tá? O que ele percebe? Durante o desenvolvimento dos conceitos, né, de justiça, desde a Grécia até a Idade Média, ele vai dizer que os conceitos eles vão se desenvolvendo meio que numa linha reta de ascensão, tá? As coisas elas vão sendo debatidas, estudadas, mas elas vão sendo sempre pensadas como uma evolução daquilo que vinha antes. Para o Alceu, quando teve o Iluminismo, e principalmente a partir da Revolução Francesa, houve um interesse dos intelectuais em romper com a tradição e começar a pensar os seus ideais a partir deles próprios, tá? A partir daquele momento histórico ali em específico. De modo que toda aquela tradição ela poderia ser usada talvez ali para crescer em cultura ou em alguma coisa assim, mas não era necessária para adquirir ali os conceitos que iam ser explorados. Um dos conceitos que ele vai falar em que isso ocorre é o conceito de justiça. Ele vai pegar e vai puxar o seguinte: com o fim da religião católica como uma religião oficial, lá na Revolução Francesa, a necessidade de conceituar o direito em alguma máxima moral, ela perde valor, porque o direito ele vai começar a ser baseado simplesmente num código completamente material. Qual que é a crítica dele a isso? Por que o Alceu acha isso um problema? Porque códigos eles podem ser mudados ali ao prazer, né? Conforme o regime vigente, conforme a ideologia mais forte ali no momento, códigos jurídicos podem ser alterados. Ele vai falar que isso é um problema, porque se isso pode ser alterado o tempo todo, não se sabe de fato o que é certo e o que é errado, e o conceito de crime ele se torna simplesmente arbitrário, tá? Arbitrário ele conforme a ideologia vigente. Qual que era a vantagem do sistema de justiça medieval de acordo com o Alceu? Muita gente pode discordar dele em relação a isso, tá? Mas eu lembro da Lia falando isso uma vez, quando alguém levantou a mão lá na aula e falou, não, mas eu discordo, doutor. Eu falo,
Cara, você pode discordar do autor, mas é bom que você esteja produzindo algo na área para que você tenha, né, a capacidade de discordar dele de fato. Qual que é a vantagem do sistema medieval de acordo com o seu? O sistema de justiça medieval, o conceito de justiça medieval, ele não depende da pessoa que está, ou do grupo que está mandando no momento. Ele é algo que, independente do rei, independente de quem, do papa, ele não pode ser simplesmente mudado. Isso daí significa, garante ali um pressuposto jurídico muito mais seguro, muito mais assertivo, de acordo com o seu, tá? Porque você pode até debater ali como é que funciona a justiça, como é que funciona o direito propriamente, numa escala mais filosófica. Mas realmente a mudança do código escrito, ela vai depender desse ideal metafísico, tá? É importante lembrar disso. O Alceu está falando do ponto de vista de alguém que, né, está pensando pela metafísica. Então, qual que é o ideal de justiça para o Alceu em si? Ele vai pegar e vai usar a filosofia de São Tomás de Aquino para tentar entender isso daí, né? São Tomás de Aquino que passa lá por Aristóteles e tudo mais. Ele vai intuir ali um ideal moral pelo qual, que é o ideal cristão, o ideal católico, que é o ideal que deveria ali guiar a justiça nos países. Mas é interessante o seguinte, ele não está falando isso como se devesse haver um código de direito comum a todas as nações, porque ele não vai deixar de considerar as diferenças culturais e as diferenças de cada sociedade. O que ele vai dizer é o seguinte, existe um norte moral, um norte de justiça, que é moral e que deve ser seguido, e cada sociedade, conforme a sua cultura e o seu desenvolvimento histórico, deve, né, adotá-lo ali nas suas particularidades, tá? Então, é uma coisa muito mais complexa, né? Uma coisa muito mais filosófica que ele está propondo ali. E a outra coisa que ele se baseia na sua crítica é pelo que ele chama de 4 rupturas. O que foram as 4 rupturas? De acordo com o seu, foram 4 momentos. Foram 4 momentos na história em que se separou o que ele chama de mundo antigo, que é essa coalizão Antiguidade e Idade Média, do mundo novo, que é a Idade Moderna e Contemporânea, tá? Quais são essas rupturas? Ele vai citar as 4 na seguinte ordem. Reforma Protestante, Revolução Francesa, Revolução Industrial, que é bastante interessante, porque a gente nunca estuda a Revolução Industrial como algo ruim, né? E Revolução Comunista, tá? Nessa ordem mesmo. Qual que é a ideia do Alceu? Ele vai dizer o seguinte, que a Reforma Protestante ela foi o começo do fim ali dos ideais antigos, dos ideais da antiguidade, porque ela rompeu com a unidade cristã, e rompendo com a unidade cristã, ela enfraquece ali o governo moral da igreja na Europa, tá? E abre espaço para as revoluções liberais que virão a seguir, né? Principalmente a Revolução Francesa. Isso é bastante interessante de ver, porque ele está se baseando no que nisso daí? No fato, e isso é fato, né? Você estuda a Reforma Protestante, você pode afirmar isso mais categoricamente do que eu, talvez, de que muitos líderes europeus, após a Revolução Protestante, aceitam e apoiam a reforma, ou as reformas, até melhor falar as reformas, que não foi uma só, porque isso diminui as suas dependências morais ali com o papado, né? Então eles têm ali como ter uma relação econômica mais forte, como explorar de um jeito diferente e tudo mais, porque eles não têm o perigo da excomunhão que havia antes. 5 minutos. Né? 5 minutos, a gente vai terminar. Não sei se a gente vai terminar, a gente vai tentar. Depois ele vai falar da Revolução Francesa, que é a revolução mais conhecida aí, porque ela foi, se a Reforma Protestante ela foi a quebra da unidade cristã na Europa, a Revolução Francesa, para o Alceu, vai ser de fato a pá de cal sobre o cristianismo. Ele vai dizer que ali o cristianismo ele perdeu a sua influência moral no mundo, tá? Por quê? Antes, a Reforma Protestante ela era contra ali a ideia do papado, né, na sociedade. A Revolução Francesa, para o Alceu, ela é contra o próprio ideal de Cristo. Né? Eu falo, não, é contra o próprio ideal religioso. Não é só que não pode ser cristianismo, na verdade. É que o Estado ele tem que ser arreligioso, né? Para o Alceu, contra a religião. Tá? Ele faz uma distinção ali, tá, entre Estado arreligioso e Estado não confessional, tá? Existe uma distinção. O ponto é que ele não está criticando ali o que a gente chamou de Estado laico, tá? Para ele o Estado laico é até uma coisa boa.
O problema é que o Estado laico ele tem que ser, na visão do Alceu, uma dimensão política em que todas as religiões tenham direito à voz. E o que ele vê no mundo moderno, principalmente nos estados mais avançados disso, né, quando a gente vê lá os estados liberais e comunistas e socialistas, é que o Estado político ele é um Estado contra o direito à voz religiosa. São coisas muito diferentes, e é isso que ele critica. Depois ele vai falar da reforma da Revolução Industrial. E aí vem uma coisa interessante. A Revolução Industrial é uma crítica do Alceu à modernidade, por quê? Ela diz que a Revolução Industrial ela reduziu o homem à capacidade de produção. Né? A riqueza da sociedade vai começar a ser vista conforme a sociedade consegue produzir. O valor do ser humano vai começar a ser deduzido a partir daquilo que ele produz. Então, quem é o cara que é mais importante? Né? É o cara que é dono da fábrica, é o burguês, é o cara que está ali controlando o capital. Quanto vale o cara que está dentro da fábrica de fato? Vale muito pouco, ele vale um salário. Né? Ele vale, às vezes nem isso, às vezes o salário dele ainda é deduzido. Se ele tiver machucado, né, nessas épocas, assim, ele não valia nada. Né? Então ele vai falar que a Revolução Industrial, ela reduziu, né, ela tirou a dignidade humana e tornou ele simplesmente um servo da sua produção. E aí, finalmente, ele vai criticar a Revolução Comunista, também de uma maneira muito interessante. Revolução Russa. Ele vai dizer... Revolução Russa, perdão. De uma maneira muito interessante. Porque ele vai dizer o seguinte: o que se propunha a Revolução Russa era terminar com as injustiças do liberalismo, com as injustiças geradas ali, caiu aqui na minha câmera, pela Revolução Industrial. Mas o que ela fez de fato na história não foi terminar com aquelas injustiças, de acordo com o Alceu, mas perpetuá-las. A diferença é que agora, ao invés de quem controla essa injustiça, ao invés de serem os burgueses, os detentores ali, os donos das fábricas, passa a ser o Estado comunista. Deixa eu segurar isso aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil. Passa a ser o Estado comunista. E é interessante porque ele cita artigos de jornais da época que vão mostrar ali como é que dentro do Estado soviético, ali, dos sovietes, existe uma industrialização pesada ainda. É uma crítica a isso, né? Falam, vocês vêm com a Revolução para terminar com os males da indústria, mas ao invés de terminar, vocês a reforçaram. E daí ele vai dizer que todos esses erros, né, que todas essas revoluções, elas partem de um mesmo princípio, de um erro comum. É o que ele vai chamar de materialismo, né? Que é e por isso que a gente já está no materialismo. Aí terminar. Nós encerrar aqui. Exatamente. Que é o materialismo. Qual que é a ideia dele, né? Você tem no mundo antigo um ideal transcendente, um ideal metafísico, e esse ideal metafísico, ele gera ali problemas, como se viu na Idade Média, mas ele também gera certas relações que são privilegiadas ali para a pessoa, para as pessoas humanas como um todo. Como, por exemplo, o seu sentido de dignidade, né? O sentido de dignidade, de justiça, de que o trabalho da pessoa, embora possa identificar, não é o que faz ali o seu valor, né? A pessoa ela é valorosa porque ela é, não porque ela faz uma coisa ou outra, né? Então, é mais ou menos isso daí. Ele vai dizer que com o materialismo que se gera, né, com a quebra da unidade cristã, com a quebra do sentido de transcendência e da importância de uma religião, isso vai sendo abandonado na Idade Moderna. Então, para concluir, o que ele vai propor, né? Ele vai propor, então, uma volta a esses ideais comuns ali da Idade Média. A um ideal de justiça transcendente, né? A buscar no transcendente, a buscar no metafísico, objetivo, a justiça, né? O que é justo? Você pode pegar ali e é interessante isso, né? Só para eu sei que eu sempre me enrolo, né? Mas o que é justo, né? Sei lá, o roubo ele é injusto, beleza? O roubo é injusto, isso é uma máxima moral. Mas agora que a gente sabe que ele é injusto em si mesmo, como é que a gente pode julgar cada roubo na sua particularidade? É essa a proposta dele, né? É nunca relativizar o crime em si. Vou encerrar aqui, porque eles vão nos cortar em menos de minutos. Eu queria te agradecer, tá? Primeiramente. Obrigado. Agradecer a todos que estiveram aí, a Lorena, o Matheus, a Jéssica, o pessoal que esteve aí com a gente. Muito obrigado. Faltam 20 segundos restantes. Eu passo a palavra para você, para encerrar. Pessoal, me desculpa aí porque eu falo demais e talvez não tenha dado. Se vocês tiverem interesse aí, vocês
Enche uma caixa de mensagem do Bento que a gente volta e eu termino, eu faço uma conclusão. Isso. Mas muito obrigado